rapaziada! Mais um episódio aqui pra gente ir distribuindo informações e informações precisas no nosso podcast. Ó, a produção me cobrou o seguinte, hein? Galera, vai ali, ó, se inscreve no canal, toca a sinetinha ali. Antes de eu começar, eu tenho que falar isso daqui porque a produção me cobrou isso daí, né? Mas é um caleidoscópio, o nosso podcast inteligente de Antônio Carlos para o mundo, através aqui desse canal maravilhoso que é o YouTube. E hoje eu vou receber aqui, maior satisfação, receber um grande amigo. Eu vou falar assim, ó, o cara, ele é professor, ele é professor desde 1992. Eu vou ter que botar a cola aqui, galera, porque o negócio é grande. Ele já foi presidente e fundador da Associação Cultural Artística Poeses, que detém uma concessionária de rádio comunitária aqui na cidade, é a 98.3 FM. Ele foi um dos fundadores também do Partido dos Trabalhadores aqui em Antônio Carlos, e ele fundou esse partido no ano de 2001. É isso, né? Tá certo. Isso, correto. Ele foi vereador eleito por esse partido também no mandato de 2009 a 2012. Foi secretário municipal de Educação e Cultura de Antônio Carlos, na administração do ex-prefeito Paulo Antônio Remor. Isso. Correto? Olha só quanta coisa. E, cara, curiosidade de fato, assim, ó, ele respondeu pra gente que ele foi o último dos 9 filhos a nascer na casa pelas mãos da parteira Dona Eulália. Ele é graduado em Filosofia pela Unifib de Brusque, é mestre e doutor em História pela UFSC, estudou no Seminário de Azambuja. Cara, essa daqui eu quero falar contigo porque tu é uma experiência, né? Quase foi padre, hein? Quase. Então tá. Sem mais delongas, gente. Seja bem-vindo, professor Altamiro Kretzer. Muito obrigado, Jean. Um prazer enorme poder participar dessa iniciativa de vocês, esse podcast, Caleidoscópio. E tu sabe por que o nome Caleidoscópio, né? Já falo pra todo mundo quando começa. Eu imagino. Vai. Né? Uma multiplicidade de visões, de ideias. Por isso é que eu falo que o bagulho aqui é inteligente, né, cara? Eu gosto de receber pessoas inteligentes aqui, mas é por conta da música do Paralamas que eu sou fã. Ah, também, com certeza. Mas é legal, né? É, mas essa ideia do caleidoscópio, da multiplicidade de visões que vão, com certeza, passar por esse estúdio ao longo dos anos de existência. Olha, e que sejam muitos. Isso aqui vai ser um corte legal, hein? Já dá um corte, produção, separa o corte. Dali. Então, Altamiro Antônio Kretzer, professor, com muito orgulho. Embora eu sempre diga que, na verdade, não era o meu projeto de vida inicial. Né? A gente, nos últimos anos, aí, com essa mudança e reforma do ensino médio, durante um ano eu tive a experiência de lecionar uma disciplina que eles criaram ali, chamada Projeto de Vida. E a gente discutia com os alunos essa questão, né, de você, já jovem, tentar organizar a sua vida lá no futuro. E eu sempre disse que projeto é isso. É projeto, não é certeza, né? A vida não é certeza, na verdade. Então, por mais que a gente programe, a vida nos reserva uma série de surpresas, a gente tem que readaptar, refazer caminhos, enfim. Então, assim, o meu projeto de vida inicial, quando jovem, era ser padre, de fato. Né? Eu quero chegar lá. Te acalma, não me entrega tudo, senão a gente vai fazer o podcast em 15 minutos, galera. Calma aí. Saí do Altamiro Guimarães em 87. Tá, mas tu estudou ali no Altamiro Estudei Guimarães? Estudei aqui no Altamiro Guimarães. No ano mais ou menos. Então, eu fiz o meu primário, o Fundamental 1, né, que seria lá do primeiro ano até a 4ª série, numa escolinha que tinha ainda na época das escolas isoladas, aquelas escolas pequenas de comunidade, que havia ali na região do Alto Biguaçu, próximo ali onde tem aquelas as moradias da família Heights, aquela região aí das Gramas. Da Grameira, ali, isso. Né? Ali tinha uma escolinha isolada, Volta da Pedra, era o nome oficial. Ali eu fiz o meu primário, né? Na época as crianças não faziam pré-escolar, enfim, ou muito raramente, né? Não era o nosso caso. Então, de 1º a 4º ano, eu estudei nessa escolinha. Depois, sim, do 5º ao 9º ano, eu estudei no Altamiro Guimarães, então foi... Até porque a família de vocês, ela é daquela região ali, né? Da Rússia ali, meus pais moram ali. Embora eles, na verdade, são naturais aqui de Antônio Carlos, né? Moravam aqui, casaram-se aqui, tiveram os primeiros filhos aqui e se mudaram para aquela região em 1970. Né? E eu vou nascer em 72, 2 anos depois da mudança. E aí vou estudar naquela escolinha e depois volto aqui para Antônio Carlos para
estudar a partir do 5º ano. E na época que tu estudou aqui no Altamiro, era... Porque todo mundo fala que o Altamiro era um seminário, um convento, uma coisa. Era coisa com um padre, né? Na verdade, no meu tempo, não mais. Não mais. Né? A história do Altamiro Guimarães, inclusive, a nossa escola vai completar 75 anos no ano que vem. Estou com um projeto aí já bastante adiantado. A ideia era lançar quando a gente fez os 70 anos, mas aí veio a pandemia, enfim. Então, a gente está retomando esse projeto para, ano que vem, lançar um livro contando um pouco da história da nossa escola. Ela vai completar 75 anos de história. Quem sabe um documentário, hein? Quem sabe? A gente poderia juntar e conversar algo nesse sentido. Seria maravilhoso. A partir de algumas entrevistas que a gente fez, a gente poderia retomar e fazer um documentário. Então, assim, a Escola Altamiro Guimarães, ela começou aqui na Rua 6 de Novembro, onde hoje é a sede da Câmara Municipal, que foi também sede da Prefeitura, foi sede do Colégio Cenecista, mas aquele prédio foi construído para abrigar o Altamiro Guimarães. Nós fotografamos a última formatura do Cenecista. Foi 2009 ou 2010? 2010. Né? Nós fotografamos a última formatura. 2010, o saudoso Cenecista. Então, aquele prédio, ele nasceu para ser o Altamiro Guimarães, e foi durante um certo tempo. Mas a escola acabou sendo pequena, porque ela atendia todo o município, e aí, então, é que ela vai ser transferida para esse prédio onde ela está. Qual é a história desse prédio? Que já era um prédio do Estado na época. É isso. Na verdade, assim, ele foi construído, de novo, com uma outra finalidade. Não era para ser escola nem seminário. Ele foi construído em 57 e o objetivo era ser um abrigo de menores. Que corresponde ao que a antiga Fucabem, que hoje é... Ali é o São Lucas, né? Instituto São Lucas. Instituto São Lucas. Então, assim, nasceu para ser abrigo de menores, porque a sede, na época, era em Florianópolis, e era administrada por uma ordem religiosa. E quando o Estado terminou de construir o prédio aqui, prontinho, eles não se acertaram com essa ordem religiosa que comandava o abrigo de menores lá em Florianópolis. Eles não aceitaram vir para o interior, na verdade. Antônio Carlos era Biguaçu ainda? Antônio Carlos ainda era Biguaçu. Porque foi emancipar em 1965, né? 63. 63? Isso, 63, a emancipação. Então, assim, veio para cá... 60 anos, ano passado. Isso, veio para cá porque lá em Azambuja, que tinha e tem ainda o seminário, ele estava meio lotado e eles pretendiam fazer, na verdade, aqui era um pré-seminário, né, para receber os garotos bem jovens, prepará-los para depois enviá-los para Azambuja. E aí, então, a ideia de usar esse prédio do Estado que estava ocioso. Aí o Estado cedeu, inicialmente era para décadas, na verdade, a cessão. Mas acabou ficando só até o início de 1970, 71. Né? Não tinha mais a quantidade de alunos suficientes, a ideia do pré-seminário se mostrou, né, não interessante, né? O custo, a manutenção e os resultados. A igreja resolve fechar o pré-seminário aqui em 71 e devolve o prédio para o Estado de Santa Catarina. E aí, então, é que o Altamiro Guimarães vai ser transferido para lá. Na verdade, no final, aí sim, conviveu durante um tempo, né, pré-seminário e a escola. Né, os últimos anos do pré-seminário, ele já estava aceitando alunos externos e conviveu ali junto com a escola. Até que o seminário, então, fecha definitivamente e ali passa a ser o Altamiro Guimarães, porque a escolinha aqui estava um espaço muito reduzido. E desde que surgiu o colégio, a escola de ensino médio, né? Hoje o nome é Escola de Educação Básica Altamiro Guimarães. Ao longo da história o nome foi mudando. No início lá na década de 50, quando é criado, é o Grupo Escolar Altamiro Guimarães. Sim. E a hora que tu te formou, tu já veio dar aula ali? Não. Qual foi a primeira escola que tu deu aula? Comecei a dar aula em Brusque ainda. Né? Porque eu saí do seminário em 1992, 91, Então, tu foi dar aula depois do seminário? Já Então, me conta aí, como é que foi essa história aí? Vamos lá. De entrar no seminário? Isso. Eu sei que teu pai é muito católico, inclusive. Isso, meu pai é diácono. Diácono, já fiz diversos casamentos com ele. Isso. Então, assim, a minha família tem um histórico, né, em relação ao catolicismo já muito antigo. O pai acabou, então, entrando na escola diaconal, foi ordenado sacerdote, foi ordenado diácono, né, um pouquinho antes de eu ir para o seminário, na verdade. E aí, essa convivência, enfim, me levou a esse desejo. Fiz algumas visitas antes ao seminário. Na época,
em que em Biguaçu estava o padre Lúcio Espíndola, não sei se vocês conhecem, um carequinha, claro, eu estava na despedida dele quando ele foi para a Bahia, pô. Isso, Padre Lúcio. Ele ficou vários anos na África como missionário, agora retornou, foi para a Bahia recentemente de novo. Um tempo atrás. Um homem santo. E ele me levou várias vezes para conhecer o seminário, até que eu resolvi, então, vou para o seminário e vou ser padre. A felicidade da família ter um padre. A gente tem um histórico, na verdade. O meu tio Adelino também estudou por lá. Na verdade, aqui em Antônio Carlos, a gente tem uma quantidade bastante significativa de ex-seminaristas. Como também teve no passado muitos que se ordenaram padres, sacerdotes, né? Isso, freiras, enfim, irmãs, né? Mas muitos que foram, enfim, a vocação não era essa e acabaram saindo. Então, a gente tem muitos ex-seminaristas aqui na Parada. Na minha família, então, o tio Adelino estudou nesse mesmo seminário. Fui eu, né, com o objetivo de ser padre, lá em 87, quando eu terminei a 8ª série aqui no Altamiro Guimarães. E aí, depois de 5 anos lá, já fazendo então a faculdade de filosofia, que era a penúltima etapa antes da ordenação, depois da filosofia, você faria mais 4 anos de teologia, e aí então viria a ordenação. Eu estava caminhando para o último ano de filosofia, né? Estava terminando o 2º ano, e comecei a sentir dúvidas sobre me manter no seminário ou não. É a vocação, né? A gente começa daí a repensar, enfim, fui conversar com o meu orientador, saudoso Monsenhor Valentim Lor, e aí isso era na metade do ano, e ele disse, olha, Altamiro, fica aí, pensa mais um pouquinho, mesmo que tu decida sair, mas fica até o final do ano, que é melhor para ti também, tu termina esse ano da faculdade, e aí se no final do ano, se tu ainda tiveres com essa ideia, ok, vai com Deus. E acabei ficando até o fim do ano, conversei com ele e disse, não é isso que eu quero mesmo, vou sair. E aí faltava 1 ano para terminar a faculdade de filosofia. Aí então permaneci morando em Brusque, né, aluguei lá um quartinho, uma república com alguns ex-seminaristas, estudantes, se virou nos 30 lá, e aí então ali é que eu comecei a dar aula. Eu disse, eu preciso me virar, pagar a faculdade, o aluguel, enfim. Mas até então não tinhas concursado no Estado? Não. Naquela época... concursou no Estado em que ano? No concurso de 99. 99? De 99. Então, desse período aí, foi 10 anos praticamente, dando aula? Uns 7 anos, mais ou menos, como contratado, como ACT. No início, na verdade, eu comecei primeiro trabalhando num banco, o Bradesco, lá de Brusque, uma agência do Bradesco. E aí, não era suficiente para pagar todas as contas. Vou dar aula à noite, né? Na época, quando... professor, naquela época, já tinha que ralar o peito. Já tinha que ralar o peito. Eu tinha 19 anos, mais ou menos. Eu disse, vamos dar aula? E eles procuravam muito, ex-seminarista, que tinha uma boa formação, aquela história toda. E comecei a dar aula fora da minha área, na verdade. Não dei aula de filosofia, até porque, na época, não havia praticamente aulas de filosofia ainda, porque não tinham feito a reforma do ensino lá após ditadura militar, ainda estava toda aquela discussão da filosofia e da sociologia. Fui lecionar a língua portuguesa, na verdade, algo que sempre me agradou. Inicialmente, a minha intenção era, após terminar o curso de filosofia, fazer uma pós-graduação em literatura. E por que história? Pois porque o nosso curso de filosofia lá do seminário era um curso especial. Era, né? Hoje já é diferente. Ele era específico para a formação seminarística, então ele tinha uma carga horária mais pesada, ele era de segunda a sábado as aulas. E ele dava habilitação para lecionar filosofia, obviamente, mas também história, sociologia, e tinha a opção de psicologia, mas dessas 4 se tinha que escolher 3 para receber habilitação no final. Na época ainda se recebia carteirinha de professor, hoje não tem mais, né? Carteira profissional. E aí então eu optei por essas 3, filosofia, história e sociologia. E abdiquei lá na época da psicologia. E aí, então, como eu disse, a minha intenção na época era fazer um mestrado de literatura. Eu sempre gostei de ler. A literatura sempre me atraiu muito. Na época, havia até conversado com o saudoso Lauro Junques, aqui de Antônio Carlos, que foi membro da Academia Catarinense de Letra, era professor da Universidade Federal, para que, se eu apresentasse um projeto, se ele pudesse me orientar, enfim. Mas aí a vida pregou uma peça, queria voltar para cá, né, para morar
com a minha família, ou aqui no entorno, pelo menos. Aí pedi transferência do Banco Bradesco, porque daí eu também queria vir para Florianópolis para poder fazer o tal do mestrado. Aí demorou um pouco mais do que eu esperava, e aí o tempo foi passando. Eu fui cada vez mais pegando uma carga horária maior de aulas e trabalhando no banco, né? Inicialmente eu fazia a faculdade de manhã, trabalhava no banco à tarde e à noite ia dar aula. Como eu dei conta... Não sempre sei. ocorre, né? E aí, quando eles me deram a transferência para vir para Floripa, né? Aí eu fui trabalhar numa agência da Trindade, do Bradesco, já não estava mais com a intenção do mestrado em literatura, porque o meu caminho já estava, né, indo para outra direção. Aí eu vim para cá, fui convidado daí, assim que vim para cá, para trabalhar no Cenecista, e conversei com o Juscelio, né, porque ele já era diretor, né, do Altamiro Guimarães. O Juscelio foi diretor 30 anos ali? 33 anos ele ia completar. Uhum. Saiu um mês e pouco antes de completar 33 anos. E aí ele disse, não, tem... Na época o processo também era diferente do que é hoje, né? Ele disse, não, tem vaga para professor aí e tal. Aí me inscrevi e comecei a dar aula aqui no Altamiro Guimarães em 95. Né? 95. Aí comecei a dar aula no Altamiro. Porque tu começou muito novo a dar aula, porque tu deu aula para a Lu, tu deu aula para o Arthur, tu deu aula para a Anne, e eu acho que tu vai dar aula para a Maria. Só não desse aula para mim porque eu não vim estudar aqui. Estava estudando fora. Com certeza. Aqui eu comecei a lecionar em 95. Tu tinha quantos anos? Quando eu vim para cá... 23. Olha só, 23 anos já estava dando aula para a galera de 17, então a diferença de idade de vocês... Sim. Quando eu comecei a lecionar, eu tinha 19. Eu tinha alguns alunos que eu comecei a dar aula... Porque eu sempre dei aula para o ensino médio. Tive algumas experiências do fundamental, mas foram raras. Eu sempre me identifiquei mais com a juventude. Então, eu comecei a dar aula para o ensino médio lá em Brusque, naquela minha primeira experiência no Colégio Estadual Santa Terezinha, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. E tinha alunos no terceirão que eram mais velhos do que eu. Eu tive uma loucura dessa daí na escola técnica, brother. Sabe o que aconteceu? Primeiro dia de aula, eletrônica básica. E quem era o cara da eletrônica básica nosso era o Pedro Paulo, dono da Cronos. Pedro Paulo é um cabeção na área de eletrônica, né? Uhum. Só que o bicho, na época, era novão, assim, ó, nem barba tinha. Cara, o bicho chegou, entrou dentro da sala, sentou na carteira, não na de professor, na de aluno, e deixou a galera, todo mundo, hora não aparece o professor e tal. Eu vi um cara meio quietão, já estava sentado. Aí, daqui a pouco, do nada, o bicho chega assim, ó. Daí, galera, vamos começar a aula? Aí todo mundo, professor. Eu digo, prazer, meu nome é Pedro Paulo. Ô, professor. Daí ele foi lá para a carteira, mas, cara novo da nossa idade, velho. Assim, ó, e o cara sempre foi muito inteligente. Um cara assim, ó, a cabeça excepcional também. Acredito que tu, naquela época também, pelo fato de ter estudado já no seminário, o seminário já tinha uma carga Dá uma bagagem cultural fenomenal. Muito. O pessoal pergunta, mas também tu fosse tão jovem, fui com 14 anos no seminário e saí de lá com 19 praticamente, né? Disse, mas tu não te arrepende, aquela parte boa da juventude tu perdeste? Isso eu não perdi. Eu tive uma outra experiência no mesmo período. Ganhei muito, na verdade, né? Deixei de ter algumas experiências daquela idade, mas ganhei outras. Então, assim, não me arrependo um segundo de ter passado pelo seminário. Até porque quando eu fui, a minha intenção era ser padre, né? Então, são quantos anos dando aula no total? 20? Se contar de 92, desde que eu comecei as minhas primeiras experiências até hoje, então... 32. 32 anos dando aula. Aí teve umas paradas aí no meio. E por quê? Eu te perguntei, por que tu escolheu História? Isso, então. Na verdade, assim, das 3 disciplinas, eu lecionei as 3 durante muito tempo, né? Mas na medida em que as turmas foram aumentando, aqui no Altamiro não tinha mais como lecionar todas elas, né? A carga horária extrapolava. Então, assim, eu sempre fui mais próximo, sempre gostei mais da filosofia e da história, né? E aí, quando eu resolvi fazer a pós-graduação, a primeira pós-graduação, o mestrado, né, eu optei pela história. Por quê? Era a minha carga horária maior na escola e de todas as 3, era a disciplina, na verdade, que mais me atraía também,
né? Pelo conhecimento do passado e o que esse conhecimento passado nos permite entender melhor o presente. Então a história sempre me atraiu muito mais. Eu sou um cara que curto pra caramba. Em 2014 eu estive em Roma. Cara, aquilo lá é um negócio para quem gosta de história, velho. Ah, não, fenomenal. Porque as pessoas têm uma visão muito errada talvez não, incompleta da história, né? Muitos imaginam que história é você reproduzir como uma enciclopédia informações do passado. Não é isso, né? História não é você memorizar o que ocorreu no passado pura e simplesmente por memorizar, né? Isso você tem em qualquer enciclopédia ou hoje no Google, né? Que é melhor do que aquela... Qual era aquela enciclopédia que era cara? Barça. Meu Deus, cara. Um dia minha mãe queria comprar um negócio desse, eu disse, velho, não come isso aí. Quem tinha uma Barça em casa, tu ia ficar, a mãe ia ficar 30 anos pagando aquilo. Isso, era mais caro do que um carro. Sim, era caríssimo. E era um tesouro quem tivesse a Barça em casa. Eu gostava de ler... Hoje aquilo tudo cabe num pendrive, né? Exatamente. Eu comecei a ler assim, o pai não tinha dinheiro para comprar uma Barça da vida, mas ele comprou uma enciclopédia simplesinha desses vendedores de porta em porta. Daquele que pagava por semana, né? Isso. Meu passatempo em dias de chuva era ler aquela enciclopédia. Né? Letrinha por letrinha, né? Nos verbetes. Então é um cara que até hoje tem o hábito de ler bastante? Sim. Até porque a profissão me exige, né? Não tem como eu lecionar história ou filosofia se não uma pincelada antes, sem, né? E sem que se atualize, né? Porque a história está em constante transformação. Ah, mas está falando do passado, mas o passado ele está gerando esse presente aqui. Então, para entender esse presente, eu tenho que sempre retomar o passado. Então, assim, a leitura ela é constante, né? Não tem como parar. Tu escolheu história por gostar mais de história. Tem uma afinidade maior. A filosofia também... Muitos já me fizeram essa pergunta. E aí, se tivesse que escolher uma delas? É complicado, na verdade. Hoje, claro, como eu tenho a formação mais avançada na área da história, provavelmente a escolha seria por aí. Mas no sentido de dois conhecimentos que me agradam, é complicado fazer uma escolha. Cara, tu é professor, então eu vou fazer uma pergunta bem sacana aqui para ti, velho. Vamos lá. Qual foi a resposta, assim, que tu do tipo assim, tu tava... Eu sei que professor, ele come corrigindo prova, ele, se bobear, toma banho e a prova for a prova d'água, ele consegue corrigir tomando banho, porque não tem tempo, né? Mas, cara, qual foi a resposta assim, mais absurda que tu lembrar, assim, daquela que tu estivesse com comida na boca, tu ia cuspir para rir? Cara, teve uma... A gente não vai falar nome de aluno, porque isso a gente toma processo. Não é a questão aqui, não. Mas a questão é aquela assim, ó, sabe... Aquela prova que tu perguntou um negócio e o aluno respondeu uma coisa assim que tu foi obrigado a rir, cara. Olha, teria um bocado assim ao longo da história se a gente fosse parar para fazer uma lista. Mas o que primeiro me veio à mente, durante um curto período de tempo, quando começou o ensino médio no Altamiro Guimarães, porque havia poucos professores, eu acabei assumindo outras disciplinas que também não eram as minhas. Eu cheguei a lecionar geografia. E aí me veio, assim que me perguntasse, não sei porquê, mas é isso que me veio à mente. A gente estava com um mapa mundi, localizando alguns países. Aquela brincadeirinha com os alunos, né, para vamos ver como é que está a galera em relação à geografia. E aí eu pedi para uma aluna me apontar a Argentina. E ela foi no mapa mundi, procurou, mas estava procurando no norte da Europa, na Península Escandinava. E eu, assim, não acreditando, parecia que era uma piada. Eu disse, tem certeza que está procurando o lugar certo? Claro, professor, claro. E passava o dedo e procurava e não achava. A Argentina no norte da Europa. Né? Tudo será bem que o argentino até se acha meio europeu. Né? Mas será que de lá não poderia ver os vikings? Quem sabe? Então a gente temos que alterar a história? Pessoal, vamos fazer umas alterações na história. Os vikings não são nórdicos, são argentinos. São argentinos. Então tem umas coisas assim, ao longo de tantos anos de o cara é obrigado a rir, tem umas coisas, não tem como, né? Não dá para segurar, né? Na época das provas de papel, a gente tenta fazer as provas online, mas o papel às vezes quando volta. Mas quando você colocava algumas questões discursivas, assim, de fato, tem umas pérolas. Tinha uma época que eu chegava a fazer uma coleção dessas pérolas.
Em algum lugar eu devo ter esses arquivos. Não tem nenhum da Lu lá pra gente soltar aqui, né? Quem sabe? Tu perguntar pra eu ela, fico devendo essa. Eu vou perguntar pra ela, tipo assim, eu vou vasculhar. onde é que fica a Inglaterra e ela ir lá pra Oceania tentar procurar do lado da Austrália? Não foi a Lu, não foi. É porque um dia a gente foi pro Rio Grande do Sul, ela se perdeu no GPS. Sério? Aí ficamos 2 horas rodando dentro de Porto Alegre, velho. E não se achamos. Eu tinha uma coleção de pé, eu fazia com eles. E, claro, aí um livro, eu repassava para eles, sem citar nomes, né? Só para mostrar, assim, às vezes, os absurdos a que eles chegavam, né? Eu costumava guardar essa coleção num arquivo de computador. Então, assim, em algum HD lá, porque eu costumo guardar os arquivos mais antigos, eu devo ter essas pérolas. E tu falou um negócio, eu vou entrar no assunto ensino médio, o novo ensino médio, eu vou entrar nessa bucha aí. Uhum. Eu falo bucha porque é uma bucha mesmo, os caras ainda não deram Infelizmente jeito. Infelizmente a verdade, a gente não tá aqui para mentir, não vamos tapar sol com a peneira. Mas assim, ó, cara, nós tivemos uma evolução, né? Do mimeógrafo pro Xerox, do Xerox para os computadores, para a forma online. Na tua preferência como professor, tu acha mais legal fazer a prova escrita, aquela prova tradicional, né? No Xerox, entrega folha por folha ali, ou cada aluno já deveria ter uma estação de trabalho ali, um negócio mais online, mais rápido? Eu estou te perguntando isso porque eu estou fazendo jornalismo na Estácio, e, cara, minha prova é online, e, cara, o sistema dos caras é muito bom, velho. Não tem como colar. Ah, não tem como colar. Tu pegar um celular, a guria te tira da prova. E eu acho até falta de educação com a pessoa que está cuidando da prova, né? Hoje a gente pensa assim, quando a gente era guria, a gente queria colar, né? Sempre, aluno sempre quer dar um jeitinho. Mas o que tu preferia? Trabalhar nessa parte online? Vamos deixar de lado a papelada? Eu acho que não dá para radicalizar nem um lado nem no outro, né? Escrever manualmente é uma habilidade. E é uma habilidade que mexe com algumas partes do cérebro que o digitar não mexe. Então, assim, eu acho que é uma habilidade que não deve morrer, né? Que é interessante que a gente passa tempo digitando. Às vezes o cara pega a caneta e começa... O cérebro, a gente... Pô, será que... São habilidades diferentes. Então, assim, eu acho que não dá para simplesmente jogar no lixo a habilidade analógica, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado... Está ali o mundo digital, é o mundo que essa juventude, que essa criançada vive. Então, também não dá para a escola esquecer disso. Então, assim, seria importante e necessário que a educação pudesse possibilitar aos alunos, né, terem, sim, na escola, o acesso garantido ao mundo digital, né, para que o professor pudesse fazer atividades, provas quando necessário, né? Então, isso a gente não tem, né? De um modo geral, as escolas não têm. Uma parte não tem nem acesso à internet, quanto mais a possibilidade de terem tablets ou computadores ou estação de trabalho, né? Então, esse seria o mundo ideal. Mas eu acho que não dá para abrir mão da habilidade de escrita, que também eles devem desenvolver, as duas coisas. Mas o mundo digital está ali e não tem volta. E eu te falar assim, né, setor privado, eu estou apavorado com o número de alunos que não sabe. O número dessa gurizada toda aí, né? Não só alunos, mas os jovens hoje não sabem escrever no Word, cara. O fato do uso habitual do celular para tudo, eles perderam essa habilidade, tá? Muitos não sabem enviar um e-mail. Sim. E daí tu chega numa empresa, essa gurizada tem a formação ali, celular. E chega numa empresa, a empresa chega para ele assim, ô Joãozinho, vem cá, faz uma planilha no Excel aqui para mim. Ele vai dizer, Excel? O que seria isso? Não vai. Então tem umas coisas que tem que realmente dosar. A manuscrita tem que permanecer, o computador tem que permanecer, para lá na frente o jovem poder encarar de certa forma, ter mais possibilidade de encarar as coisas. Quanto mais habilidades você conseguir desenvolver, melhor, né? Então, hoje se diz que é a geração da tecnologia, a geração das redes sociais, na verdade, né? E isso é fato que tu levantas em relação à dificuldade que eles têm de trabalhar com programas simples para a nossa geração, né? Era o básico, né? O Word, Excel, enfim, eles não têm, a maior parte deles não sabem, de fato, fazer uma formatação no Word, né? Quanto mais botar aqueles digitar, coisa, a BNT2... Não tem essa habilidade. Então, a educação, eu acho que ela é incompleta quando ela foca num só aspecto, né? Então,
como eu disse, o mundo digital deve ser trabalhado na escola, com os seus prós e contras, inclusive, mostrando os riscos que esse mundo digital traz, né, no sentido de que muitos estão prisioneiros do mundo digital, das redes sociais. Eu ainda acho que o maior problema disso aí é dos pais. Ponto final, tá? Pai e mãe que larga celular na mão do filho, não cuida do que o cara tá mexendo, o moleque tá lá... Tô falando moleque assim, para generalizar mesmo, tá? Menino, menina e tal. Mas deixa no quarto ali... Cara, dali ele está com o mundo na mão dele, ele faz o que ele quiser, então... Mas hoje as estruturas familiares são cada vez mais complexas no sentido de ter esse controle, né? A maior parte dos pais trabalha o dia todo fora, as crianças estão em casa, qual é o controle que você vai ter do tempo de uso do celular das crianças? Aí tu chegasse numa parte que eu estava aqui para te perguntar. E assim, ó, eu acho um absurdo, tá? O professor, ele é pago para lecionar. Ele não é pago para educar o filho da gente. Essa é a minha opinião, sempre foi. Os meus filhos nunca destrataram um professor. Porque se destratassem, eles seriam castigados da forma que eu fui educado. A palmada no rabo, até hoje, para mim, funciona bem. A palmadinha na bunda. Mas, assim, ó, tem muitos pais que levam os alunos... o filho é mal educado, professor. O professor não está ali para educar. A educação, o sistema todo de educação, na minha opinião, ele é feito para ensino. Aquela educação básica, ela tem que vir de casa. Concorda com isso? Teoricamente, esse seria o processo, né? No mundo ideal. Mas no mundo ideal seria isso, né? A educação é um processo, na verdade, de parceria, né, entre escola e família. A escola tem a parte dela e a família tem a parte dela. Só que, de novo, a gente repete isso, né? Hoje, e cada vez mais, né, a gente recebe alunos com uma série de dificuldades, e algumas não são só de aprendizagem, né, que tem a ver com essa questão familiar e tal. E a escola acaba tendo que dar conta disso, querendo ou não, né? Mas sendo ou não obrigado a fazer isso, né? Mas no mundo ideal seria essa parceria, que nem sempre há. As famílias, às vezes, não entendem, né, os limites da escola e acabam se tornando adversários e não parceiros, né? Tu concorda comigo que está cada vez mais difícil lecionar no Brasil? Sim. As condições são cada vez piores, né? A gente imaginava um futuro mais perfeito, né, quando a gente olhava lá do passado, né, para os anos 2000, o avanço da tecnologia vai nos dar uma quantidade enorme de ferramentas que vai nos possibilitar dar aulas maravilhosas, alunos vão se interessar porque é tecnologia, e a gente chega hoje, na atualidade, a realidade é bastante diferente. Nós temos alunos cada vez mais desatentos, né? Com dificuldade de concentração, com dificuldade de leitura e interpretação, porque a maior parte não lê, né? Eu dizia que eu gosto de ler. Eu noto que muitos alunos até, às vezes, têm livro aberto de literatura geral, enfim, até mesmo, às vezes, nas aulas. O ideal seria que eu recolhesse o livro, mas como hoje é tão raro você ver essa gurizada lendo, eu, às vezes, até faço de conta que não vejo que ele está ali. Mas isso é um hábito do nosso país, né? Isso, lê pouco, né? Quando você tu chega na França, por exemplo, tu pega o metrô ali assim, cada um francês daqui tem 3 livros na mão. Quando tu pega os índices de leitura, né, do brasileiro, é muito, muito, muito baixo, né? Então, assim, isso é um problema muito sério. Porque se você tem dificuldade de leitura e interpretação e de textos simples, né, isso não te limita só na sala de aula, na hora que você vai fazer uma avaliação. Te limita na hora que você lê uma notícia sobre o que está acontecendo na tua cidade, no teu estado, no teu país. Limita na hora que você ouve... Troca Jesus por Genésio nas notícias, não sabe o que está lendo. Aí né? você ser enganado pelas fake news, que são muito bem estruturadas, até mesmo para pessoas letradas, às vezes elas passam como verdade. Imagina para quem tem dificuldade de interpretação do mundo. Então, o limite de leitura... Eu sempre digo que é um limite de existência, porque limita a tua existência, porque te impossibilita de entender o que está acontecendo contigo e o que está acontecendo com o mundo à tua volta. Então, quanto menos capacidade de leitura e interpretação você tem, maior a possibilidade de você ser alguém manipulado para o resto da vida. Que coisa, né, velho? Então, por isso que é tão sério hoje a questão do ensino médio que você levantou antes, né? Que o ensino médio precisava ser reestruturado, isso era inegável.
né? Ele precisava ser Sim, atualizado. mas assim, ó, a gente vai entrar agora nessa parte aí, mas vamos lá. O brasileiro, desde que eu me conheço por gente, eu estou falando lá dos anos 90. O brasileiro, ele sempre teve o hábito de copiar as coisas americanas. Uhum. Vamos lá. Lança uma moda nos Estados Unidos, antigamente levava anos para chegar aqui. Hoje a moda lança lá, já lança aqui também. Então, lá, o americano ele tem um modelo de ensino que é eficiente, é totalmente desgarrado de matérias A, B, C. Claro, eles têm o básico, né? Mas é uma coisa muito diferente. Estados Unidos, por exemplo, tem um negócio chamado homeschooling. O pai, vamos supor, o teu caso, tu é um professor, tu poderia dar aula para os teus filhos, cara, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tu não pode. Não pode. O Ministério da Educação proíbe isso daí. Uhum. Isso foi uma coisa até que o deputado Bruno Souza, na época, 2, 3, 4 anos atrás, ele vinha brigando, cara, para isso daí, para acontecer. Quando veio a pandemia, tu acha que tu não terias condições de ensinar teus filhos? Sim, tu és um professor, cara. Né? Não vou dizer eu vou ensinar meus filhos se eu não tenho formação nessa área, mas quem tem condições poderia ensinar os seus filhos. E, cara, e se davam muito bem alunos em homeschooling que passaram nas melhores faculdades americanas. Então, eles quiseram trazer um modelo novo ensino médio. Eu vou tirar lá por casa, tá? Vou dar o meu exemplo, que é o exemplo que eu vivo. Eu tenho 2 filhas na aula, uma sai às 5 e a outra sai às 6h30. Ou seja, nós tínhamos que ir às 5 pegar e voltar às 6h30. Ou ficar 1h30 esperando. E aquele ensinamento dado ali, segundo os alunos, eu vou falar segundo os alunos, porque eu não estava dentro de sala de aula. Eu estou conversando agora com o professor para saber se isso procede ou não. Ele não agregou aquilo que era o esperado, sabe? Aquilo que era o desejado, o almejado, aquela vontade, um novo ensino médio, nossa! Os alunos se frustraram, cara, com aquilo dali. E eu não vou te dizer para ti, não sei qual foi o governo que preparou aquilo dali, não vou entrar em mérito político, que eu sou contra essa polarização, eu estou fora disso. Mas, daria para fazer bem melhor, não daria? Qual a tua opinião sobre o ensino médio, o novo ensino médio? O novo velho. Então, como eu disse, que o ensino médio precisasse ser reestruturado, precisava. Tanto é que já vinha se fazendo discussão há muito tempo. No Congresso, em conferências pelo Brasil inteiro, com professores, com especialistas na área da educação, essa discussão, esse debate vinha sendo feito. E quando a gente fala que você disse, não gosto de polarização política, eu na verdade, eu creio que o termo polarização política que se usa hoje é incorreto, né? O Brasil não vive polarização política. Se você lembrar da década de 90, né, a gente tinha 2 partidos políticos que eram hegemônicos no debate nacional, que era o PT e o PSDB. PSDB do Fernando Henrique. Isso. E que havia disputas políticas fortes, né, durante muito tempo. E isso ficava bem marcado, e ninguém chamava aquilo de polarização exatamente. Eram 2 visões de mundo e de política diferentes, que em alguns pontos até tinham Mas semelhanças. a gente já está falando de FHC, que para mim é um gentleman, né? E hoje, quando se discorda, diz que é polarização. Eu acho isso... E aí, quando você diz que é polarização... Não, mas não é o discordar. Aí que está, professor. Não é o discordar. É a forma com que se discorda então, mas que vira essa polarização. Aí, quando você diz que é polarização, então acabou o debate. Não. O debate ele é sempre bem-vindo na política. Sempre. Mas aí a questão do novo ensino médio, né? Ele foi introduzido oficialmente a partir de 2017. E ali, para mim, foi o grande erro da maneira como foi feito. Como eu disse, vinha sendo feito um debate. Tinha uma série de documentos produzidos ao longo desses anos todos, em conferências, como eu disse, por profissionais de educação, por estudiosos da área, por governos, por diferentes governos que passaram pelo Comando do Brasil naquele período. E aí, de repente, em 2017, eles resolvem enfiar a goela abaixo uma reforma do ensino médio por decreto. Né? Ela veio por decreto. Por medida provisória, minto. Medida provisória. Que foi passa MP? Foi uma MP, medida provisória. Que passa a valer assim que o presidente assina
e aí ela depois vai ser discutida pelo Congresso, depois que já está valendo, que é uma decreto. coisa tosca. Não, mas é que a medida provisória tem essa característica, uma coisa ainda lá da ditadura que se manteve na legislação brasileira. E aí, ok, foi feita uma reforma imposta desse modo, sem daí discutir aquela proposta que virou MP, né? Porque se escolheu, e ali tem uma influência muito grande de grandes empresas e fundações privadas com interesses na educação, porque a educação é um campo economicamente, né, muito atrativo, exatamente, muito atrativo. Não só a educação, saúde também, né? Isso. A gente sempre fala que existe o governo, existe a educação e existe a saúde, que são 3 planetas diferentes. Sim. E aí, então, essas fundações tiveram uma influência muito grande na montagem da estrutura desse novo ensino médio. E, assim, quando você vai... E quando eles usam o termo reforma, parece que é uma coisa positiva, né? Porque reformar, você tem uma casa que está com um problema, você vai lá, reforma, ela melhora, né? Mas o que eles fizeram não foi isso. Até porque o processo foi inverso. Tipo, vamos ampliar a carga horária. Ok, esse é um debate que já vinha sendo feito há muito tempo, alguns até propunham uma educação em tempo integral, ok, que é um modelo europeu. Eu até prefiro modelos europeus do que o modelo estadunidense em relação à educação. Mas uma educação em tempo integral, ela só é viável se você tem infraestrutura, se você tem professores preparados para lecionarem essas disciplinas extras, inclusive, né? E se você não tem essa infraestrutura, e aí aconteceu situações como essa que você descreveu, né? Do tempo da escola, né? De você pegar os filhos em horários distintos, enfim, até porque você não tinha uma estrutura para atender, né, as turmas que ficariam 1, 2 horas a mais na escola, né, porque no contraturno já vem as turmas, né, a turma da manhã já adentrava no horário da turma da tarde. Isso porque nem era integral, era só um adicional de 1 ou 2 ou 3 aulas, dependendo do dia, né? Então, assim, se fez uma reforma sem antes da infraestrutura. Primeiro, você teria que modificar a estrutura física das escolas, você ter laboratórios para poder fazer essas aulas extras no contraturno, ter um espaço para desenvolver arte, teatro, música, enfim. Para daí, sim, você ter uma gama de espaços para você poder ampliar a carga horária e os conhecimentos que o aluno teria na escola. Aí você amplia a carga horária e você não tem infraestrutura para isso, física, primeiro. Segundo, você não tem infraestrutura humana, você não tem professores preparados para uma lista enorme de disciplinas novas que eles criaram, algumas que os professores, né, foram catados a laço, né? Para a gente entender aqui, uma disciplina que tu achou assim, não, loucura os caras fazerem isso aqui. Aqui a gente até conseguiu reduzir, mas se você pega no noticiário em alguns estados, aí tinha disciplinas vazias, tipo, como fazer cupcake. Sério? Sério. Porque tinha essa parte diversificada e aí tinha um leque muito grande, né, de possibilidades de disciplinas. Mas será que não foi um texto errôneo da Não, infelizmente não. É porque ela deixou muito... Quando você deixa algo muito aberto às possibilidades, né, que é um outro risco. Hoje, eles estão mexendo de novo, né, porque houve uma pressão muito grande. Porque eu queria te perguntar justamente isso aí. Olha só. Houve esse... Tentaram enfiar a goela abaixo, o novo ensino médio e tal, aquela coisa toda, mas assim, o jeito de lecionar do professor mudou? Não, porque ele não foi preparado para isso. É o que eu digo, se enfiou goela abaixo uma reforma sem dar infraestrutura física, sem preparar os professores, que são os principais executores dessa reforma. Então, criaram-se disciplinas, não havia professores preparados para isso, repito. E aí, então, assim, E aí, as disciplinas tradicionais perderam carga horária, obviamente, para dar espaço para essas disciplinas novas que eles criaram. E aí o professor, então, que era formado para lecionar história, física, química, enfim, ele vai lecionar matemática financeira. Professor de física, tudo bem, ele é da área de exatas, mas ele não é matemático exatamente. Tem coisa que eu defendo dentro do ensino, tá? Que eu acho que, por exemplo, financeiro, a partir do 6º ano, agora que antigamente era a 5ª série, né? Hoje é o 6º ano. Eu acho que a partir do 6º ano a pessoa já devia saber o que era financeiro.
Para chegar lá na frente e não estourar o cartão de crédito. Não, entender como funciona a economia. Exato, isso você é um pode, conhecimento muito importante. Você nem precisa criar uma disciplina nova, você pode colocar isso dentro das disciplinas que existem, na verdade, né? Mas você tem que preparar o professor de qualquer modo. Mas o problema que eu disse é isso, criou-se a disciplina matemática financeira, vamos dizer. Não, vamos pegar então uma mais. Né? Matemática financeira. Ok. O professor de matemática, às vezes, ele não é habilitado na área financeira, exatamente. Certo? Ele é um matemático convencional. Isso. Ele não é um economista, né? Mas ele vai ter que pegar essa disciplina porque ele vai ter que complementar a carga horária. Ou pior, se não for matemático, um outro professor. Aí acaba criando-se até um profissional frustrado que não, ele não estudou para aquilo, né? Então, assim, ele vai preparar uma aula com base no quê? Entendeu? E aí o aluno já está desestimulado. Aí ele tem uma carga horária ampliada. E aí essa carga horária ampliada não traz a ele uma contribuição que de fato vale a pena. De certa relevância. Isso. O professor entra desestimulado, que está lecionando uma disciplina para a qual ele não foi preparado. Tem como dar certo um processo desse? Não tem. Né? Aí houve toda uma pressão, né, sobre o governo federal. Se enviou novamente uma proposta para o Congresso, está lá ainda, né, em discussão, mas é muito complicado, porque, de novo, a proposta vai ser discutida só lá no Congresso. Tu falasse em infraestrutura, né? Uhum. Parece uma piada o que eu vou falar aqui, mas é verdade, tá? O estado de Santa Catarina tem diversas lousas daquelas digitais. E tu sabes por que elas não estão nas escolas? Estão lá no depósito da educação? Pelo simples fato de não ter uma tomada específica para ligar ela. E muitas escolas não têm internet suficiente para isso. Muitas escolas não têm ar-condicionado para as crianças estudar tranquilo, porque a fiação não suporta. Eu sempre digo para os meus alunos aqui no Altamiro que a gente, quando fala educação e faz as críticas à situação da educação, parece que não tem ressonância para nós, porque a gente vive uma outra realidade. Né? A nossa escola herdou um prédio que não era para ser escola, então ele tem uma estrutura física. Que escola pública tem o terreno que nós temos? O amplo espaço de pátio. Tanto que é uma escola que todo mundo fala, né? Isso. Melhor do que particular. Isso. Então, assim, herdou um espaço físico que não é de escola pública, né? Por causa desse histórico, né? Mas tem toda uma questão aqui também da nossa cidade, né? Tá, então, aí eu ia chegar. A nossa cidade mas é uma isso, cidade mas isso assim, ajuda. Que é querida. Sim, mas tem uma cidade querida que não tem espaço. A gente fazia as festas, eu lembro das minhas pequenas fazendo festa de escola ali, eu até brincava com o Juscelio. Eu digo, porra, Juscelio, eu dei 2 galinhas, quando vem comer ainda tem que comprar uma. Que daí dava para ajudar na festa e tal. Mas a comunidade em si aqui... Isso é um diferencial, não tem dúvida. Ela participa bastante. Né? Mas isso é uma característica que você encontra muito em cidades pequenas, né, menores. A gente encontra em outras cidades também. Só que eles não tiveram a sorte que nós tivemos de herdar um prédio e um terreno com essa estrutura que a gente tem. E aí, em segundo passo, vem a comunidade. Essa escola não teria esse pátio bonito que tem, o prédio não estaria tão apresentável esteticamente, bonito e conservado, se não fosse a comunidade. Porque isso não é governo do Estado. Isso é administração ali dentro. Não, porque o governo do Estado, para fazer reforma, tipo assim, no ano passado fez uma pinturazinha externa, assim, mal e porcamente. Mas pátio, calçado, a própria limpeza durante muito tempo, né, quem mantinha era a escola. Né? Através daquela graninha que a galera paga APP. As festas e tal. Isso é. Né? Então, assim, e por que não houve mais festas ali? Teve a pandemia e agora a gente está retomando agora. Estão retomando, né? Os calendários. Isso, esse ano a gente vai ter de novo. Era legal, a gente sempre via uma galera lá. A festa das mães e a festa junina voltam a ter agora, a partir desse ano, de modo completo. Então, assim, quando eu digo nós, a escola, a APP, e ainda tem, ela paga um funcionário para fazer pequenos reparos. A maior parte das escolas depende do envio do governo do Estado, né, de uma terceirizada e tal. Então, assim, o APP pagava o seu Otávio, né, ia lá fazer pequenos reparos. E a escola, então, consegue se manter.
Né? Mas tá isso, com a manutençãozinha em dia, né? Isso Porque graças à comunidade. Porque, Altamira, assim, aquela manutençãozinha básica que ela vai beliscando uma paredinha aqui, arrebentando uma fechadurinha ali, a dobradiça vai caindo. Não sei. Quando tu vê, velho, a escola tá virada em caco. Aí essa manutenção, cara, ela é muito boa. Sim. E isso só foi possível graças aos recursos da PP. E a organização da própria escola. Da própria escola. Projetor. Hoje a nossa escola tem em todas as salas. A minoria deles vieram do governo do estado, agora, mais recentemente. Né? Mas a estrutura toda de fiação, inicialmente, foi tudo feito com recurso da PP. Bacana, cara, né? Isso daí. Então, isso é um diferencial. Né? A gente ter uma história que a gente tem do terreno, do prédio, mas a comunidade abraçou isso e conseguiu manter. Né? E aí, então, a gente fala para os alunos que as escolas têm dificuldade, isso e aquilo, não tem ressonância para eles, porque não é a realidade que eles vivem. Não é realidade. Né? Mas daí, quando você visita as escolas públicas pelo estado afora, nossa. Eu estava conversando com as minhas filhas e disse para elas assim, vocês não vivem uma realidade que aí fora está cheio. Né? A gente conversou, eu e a Lu, inclusive, com elas. Não é. O negócio é feio, é criança sentada em banquinhos, aquele calorão. Não tem, cara. Não tem mais como uma criança estudar. Eu lembro do tempo que a gente era criança, era muito frio. Hoje está ao contrário, velho. Está muito calorão quente. Danado. Eu não lembro, quando eu era criança, de ter... Eu não tinha ar-condicionado, né? A gente mal tinha um ventilador daquele... Pensa o desespero hoje das crianças quando o ar-condicionado não está funcionando. Às vezes, alguma sala dá um problema. Eu lecionei ali já há muito tempo, então, bem antes do ar-condicionado, eu me recordo, a gente dava aula nas... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia? Faz. Eu tinha que fazer essa pergunta. Capitalismo selvagem, tá aí, né? Continua. Capitalismo selvagem. Mas eu sou capitalista, cara. Eu sou a favor do capitalismo. Eu gosto do regime capitalista. Porque eu acho que a pessoa que trabalha mais do que o outro, por exemplo, ela deve ganhar mais do que o outro. Mas não é essa a lógica, né? O problema do capitalismo, ele tem o seu lado positivo, essa ideia, né, do mérito, né, do que você faz, enfim. Mas a questão, eu sempre digo isso para a gurizada, o mundo não é só mérito, né? Porque é a condição, o ponto de partida, quando ele é igual, o mérito faz sentido, senão o mérito ele é falso. Por exemplo, você pega o aluno da escola pública. Toma uma aguinha, hein? Está lá. Se você coloca... A minha é da tampa vermelha, é do professor de tampa branca. Você pega uma sala de aula de 30 alunos, da escola pública. Né? Não vou nem falar de uma escola de alto padrão da elite. Você pega ali. Todos esses alunos vêm de famílias que têm uma condição econômica semelhante? Não. Você tem desigualdades, algumas bastante significativas, mesmo numa escola pública. Então, você vai fazer vestibular no final do ano. Né? Eu venho de uma família em que eu preciso trabalhar no contraturno. Não é uma questão que eu quero ter o meu dinheirinho para comprar minhas coisinhas. Eu preciso, senão minha família vai passar dificuldades. Eu estou numa família em que, felizmente, graças a Deus, ela pode dizer assim, não, fica em casa, te prepara para o vestibular, ou ainda não, você vai no contraturno fazer um curso, eu te pago um curso pré-vestibular para você se aprofundar e tal. Esses dois alunos vão chegar lá no dia do vestibular para disputar uma mesma vaga, vamos supor, em desvantagens. Com certeza. Isso não é mérito, entende? Os dois vão se esforçar do mesmo modo. Aquele que teve a condição e aquele que não teve. Os dois se esforçaram. Então, assim, se fosse por mérito, os dois deveriam ter a vaga. Mas as maiores histórias de superação, Mas você não pode pegar a exceção para dizer que ela... Não é regra. Não estou falando que é regra. Não é regra. Então assim, a meritocracia ela só faria sentido se o capitalismo, então, ou qualquer outro sistema que fosse, né? O capitalismo não vai ser eterno, como nenhum sistema foi ao longo da história. Espero que algo que venha depois seja melhor, né? Mas se eu conseguisse garantir que esses dois jovens saíssem do mesmo ponto para disputar aquela vaga, primeiro o ideal não seria nem disputar a vaga, né? Eu quero estudar. Tem ali, o Estado deveria conseguir oferecer, por exemplo. Né? Mas já que não há essa condição, assunto daqui a pouco não há essa condição, então assim, se o ponto de partida deles fosse igual,
quem ganhou, enfim, aí é o mérito pessoal. Mas quando eu tenho uma diferença social em que eu queria estudar mais e ter mais condições, mas não posso, não porque eu não queira, mas a minha condição não me permite, né? O outro tem uma condição melhor do que a minha, e não é pecado dele, ele estar numa família com uma condição melhor que a minha, não é pecado dele. Mas também não é pecado meu estar numa família numa condição inferior. E aí é que o Estado deveria entrar para tentar equalizar um pouquinho, tornar essa diferença um pouquinho menor. O Estado tentou ano passado. Né? A ideia... O Estado tentou ano passado, porque eu vou acabar nesse... Me desse o ganchinho assim, ó. Vamos lá. O que tu acha do programa Universidade Gratuita? Constitucionalmente, qual é a obrigação do governo do Estado, pela legislação nacional, pela LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação? A prioridade do Estado é investir em educação fundamental. Essa é a prioridade. Ensino superior não é a prioridade do Estado, né? Mas ele tem universidades, tem a UDESC, e ali é que assim, até agora a Universidade Gratuita tem mostrado um custo extremamente alto, mas o último dado, se não me falha a memória, agora uma efetividade baixa. São em torno de 12 mil estudantes atendidos. Mas o custo, você pega o total, é algo absurdo, é muito dinheiro para atender uma quantidade muito pequena de estudantes. Eu acho que teria sido muito mais eficiente se o governo do Estado tivesse pego esse dinheiro, né, e investido em programas que ele já tem, que a estrutura já tem. Né? Tem o artigo 170, que é uma lei estadual que dá bolsas de estudo a estudantes em universidades privadas ou comunitárias. Tem a própria UDESC, que é uma universidade pública, então você poderia ampliar campus, criar mais cursos. Acho que seria mais eficiente. Até agora, ao menos, esse programa não tem me parecido eficiente no uso do recurso, porque é muito recurso para atender uma quantidade muito pequena. Né? A gente que eu falo, porque eu estava dentro do gabinete do deputado Matheus Cadorim no ano passado, onde foi votada essa matéria. Quando foi discutida, né, essa matéria. Foi uma matéria com discussão meia pesada. Sim. Assim como algumas outras matérias também que rolou na LESC. Mas, assim, ó, essa matéria em específico, ela foi a principal matéria do ano, né? A matéria do ano. Alguns deputados disseram que aquilo era um mero capricho do governador, outros apoiaram e outros foram contra. O deputado que eu estava servindo na época, Matheus Cadorim, de Joinville, do Partido Novo, ele votou contra. Apesar de ter feito uma série de melhorias no projeto. No caso. Porque o que aconteceu? Ele colocou as emendas lá para ajudar. O Matheus começou a escutar a galera de fora. Então, o pessoal, a CAF, o pessoal das universidades, acho que era o UNOeste, cara, vinha Univille. Do sistema CAF, de modo geral. Do sistema CAF, de modo geral. Então, a gente começou a escutar muito os universitários, né, do que poderia, o que não poderia e tal. E eles foram dando ideias, a gente foi somando junto ao nosso jurídico do gabinete e mesmo assim, ele votou contra. Porque, na opinião dele, tu iniciasse o assunto falando que o Estado tem a obrigação de atender o ensino médio, né? O ensino fundamental e médio ali, né? Ele vai até o terceirão. Isso. Essa é a obrigação. É a obrigação do Estado. Ele começa no 6º ano, né? Porque o primário... Isso, o Fundamental 1 é a responsabilidade do município. Do município, né? Aí vai partir do 6º ano até o terceirão, seria do Estado. E eu acho que o Estado investe muito pouco mesmo no ensino profissionalizante médio, que é o técnico. Eu agora não vou me recordar qual foi o país, tá? Que a gente discutiu bastante em relação a isso daí. Mas tu pode me ajudar. Um país que saiu, do nada para uma grande potência hoje, Tem Coreia do Sul. Eu acho que é a Coreia. Tem Coreia do Sul, tem o Japão pós-Segunda Guerra. Coreia do Sul, foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era zero à esquerda, nos anos 80, por exemplo, e os caras começaram a investir em ensino médio profissionalizante, o ensino técnico. E, cara, hoje é uma potência. Então, não seria esse um viés, um segmento que o Brasil todo deveria de enxergar. Para começar, no estado de Santa Catarina, né? Que não foi a gente tem experiências
de grande sucesso no ensino profissionalizante e tal, que são as escolas federais, os institutos federais, a antiga escola técnica, enfim. Sim. Né, que é um sistema federal, que é uma experiência de grande sucesso. As escolas são boas, os alunos saem daí muito bem formados, tem estrutura, tem profissionais bem pagos. O governo, o Estado de Santa Catarina tem alguma coisa no ensino técnico, mas é muito incipiente, muito pouco, né? Então, assim, ó... Mas essa grana do Universidade poderia melhorar muito a estrutura do ensino médio, cara, abrindo espaço. Assim, ó, e eu não estou falando do governador, tá? Não, também não. Eu adoro ele. Pelo contrário, a gente se encontrou diversas vezes. Como eu disse, é uma questão de eficiência. Não está sendo eficiente. Foi uma promessa de campanha dele? Foi. E por isso eu acho que ele forçou a barra ali para aprovar. Exato, que eu acho que assim, ó, mas pela pessoa o resultado não está trazendo. Ele sempre foi um cara que cumpriu tudo aquilo que prometeu, sabe? Na campanha ele prometeu isso daí, que a universidade... Talvez ele reformule, eu acho que tudo cabe, né? Uma reforminha, vai ajeitando, né? De repente, para ficar bom. Porque a gente, cara, eu sou super a favor de que se o Estado tem condições... É aquele negócio, não precisava ter disputa para entrar no vestibular, né? O cara quer estudar medicina. Esse seria o ideal. O mundo ideal seria, eu quero estudar medicina. Como não há esse mundo ideal, então que se crie condições o mais próximo possível, né? Como é que surgiu a rádio na tua vida ali, a Rádio Poeses? Comunitária Poeses. Então, um grupo de amigos, e ali vale destacar o seu Antônio Hoffman, ele... não está mais morando por aqui, ele foi para Angelina cuidar da família da esposa e depois acabou ficando por lá. Ele foi um dos que levantou essa ideia, né, de a gente tentar buscar uma rádio comunitária para a cidade. E aí nós formamos uma associação, né, Associação Cultural e Artística Poeses, né, o nome Poeses veio sugestão minha. Já da música, acho que já tinha música... É do Silvério, o negócio... O coral. Coral durante um tempo, isso. Depois ele manteve o nome, Coral Poeses. Era a mesma associação, na verdade. Tá. Aí depois o coral acabou tendo vida própria, porque tinha outra lógica, e a gente ficou cuidando mais da rádio. Eram duas estruturas diferentes e que demandavam um cuidado diferente também. Mas é a mesma associação, na verdade. Hoje, né? A rádio consegue o alcance no município inteiro? Quase todo. A gente tem limites por causa da questão da geografia do município, né? Muito montanhoso. Então tem alguns limites. Sei que a rádio comunitária ela tem também um limite de isso, como são de potência de antena, né? Isso. Então isso daí junto a limitação da antena, mais a geografia, isso limita. Mas como hoje a gente tem a internet, né? Vocês já estão com o streaming. Isso. Então mesmo quem não tem acesso à rádio pelo sinal da antena, consegue ouvi-lo pela internet, né? Então a gente tem uma cobertura melhor. Uma cobertura bem melhor no município e até fora do município. Daí agora é o mundo, na verdade, né? Mas daí aqui, a região de Biguaçu... sabe que a gente teve uma das primeiras rádios aqui de internet, era nossa, né? Rádio Bigual Online, nós botamos na internet. Eu sempre brinco com todo mundo. É mesmo? Nós chegamos na internet primeiro que a Atlântida. A Atlântida nem estava com o streaming no ar ainda. A Atlântida, que não sei agora me recordar quando que a Atlântida foi para o ar, mas nós em 2007, 2008, ali, beirando 2009, nós estávamos com a rádio na internet, cara. Ali em Biguaçu? Em Biguaçu, né? Fazia dentro do apartamento. Era uma loucura, cara. Legal pra caramba, né? Eu fazia um programa de rádio, nós chegava aquele Momento Love, aí tocava a música do... Big Night, vocês aqui começaram com essa... Não, Big Love não. Aquele Big Love eu nunca fiz. Mas enfim, aí a gente criou a associação em 2008 e partimos para a luta. E era uma burocracia danada para coletar assinatura, apoio, conseguir a estrutura de antena e tudo mais. Uma associação que tinha sido fundada e não tinha recurso nenhum, né? Aí vai aquela pirizinha na mão, né? Correr uma cidade e tal. Uns amigos meus queriam botar rádio pirata uma vez. Tinha umas ideias aí de montar rádio pirata, né? E de muitos municípios tiveram durante anos rádios piratas, até que se espalhou as rádios comunitárias. Você tem uma quantidade enorme o Brasil afora. Até porque o equipamento acabou... O custo de equipamento barateou bastante. Sim. E aí, então, montada a associação, a gente foi nessa luta. Levou alguns anos até que conseguisse a aprovação oficial, né? E aí, quando ela veio, em 2008, 2009...
2009 veio a autorização provisória. A gente começou, era para ser nesse prédio, né? A gente teve que acabar mudando os planos. Aí fomos para o prédio onde está hoje ainda, ali do Nelson, né? Montagem da antena foi um problema, uma dificuldade danada, montar lá em cima naquela estrutura. A gente teve que... Porque o alcance da rádio, eu acho que ela é 25 quilômetros, né? Ela é 20, o transmissor é de 25 watts, é o máximo que pode. E assim, o raio de proteção da rádio comunitária é 1 quilômetro de raio só. É o rádio, né? Então, porque assim, tem muitos municípios maiores, no caso, evidentemente, tem várias rádios comunitárias. Por bairro, né? E isso por bairros, porque essa é a ideia original das rádios comunitárias, na verdade. Para pequenos municípios não faz sentido, mas para grandes metrópoles, a rádio é uma rádio de bairro, mais ou menos, né? Eu sou fã de rádio, né? Eu adoro rádio. E aí aqui, então, o transmissor é 25 watts e um quilômetro de raio de proteção, né? Mas, claro, o alcance dela acaba sendo mais do que 1 quilômetro, né? E de lá para cá, a rádio comunitária foi crescendo, foi estruturando. No início foi muito difícil a questão financeira, né? Porque a legislação, hoje, felizmente, está se conseguindo avançar um pouco nesse sentido. Durante muito tempo, a rádio comunitária não podia... ainda, na verdade, esse limite existe. Tipo, você pode fazer uma... a gente não chama de propaganda na rádio comunitária, né? É apoio cultural. Apoio cultural, né? Isso. Então, assim, uma empresa faz um apoio cultural. A gente sabe como é que é isso. Para montar isso daqui é toda estrutura nossa. Você não pode colocar preços, a rádio comunitária não pode anunciar valores, nada. Então, isso limita muito o apoio cultural. Tipo, um supermercado vai fazer o apoio cultural. O ideal ele é propagandear as ofertas da semana. Exato. A rádio comunitária não pode anunciar a oferta da semana. Mas nem o locutor não pode fazer ao vivo? Não. Alguns até arriscam. Eu acho porque assim... Mas não pode. É porque ela... Tá, a rádio é comunitária, mas a serventia da rádio, cara, por muito tempo... Meu, cara... Vamos lá, a galera que não tinha TV em casa era o rádio que informava. Uhum. Era o rádio que informava. Tem muita gente que diz, mas eu não escuto rádio. Mentira, cara. Eu por exemplo... Se ouve muita rádio ainda, muito. Teve uma pesquisa agora, que eu acho que foi a NSC que fez, cara, que... A Caerte, eu acho que fez. Ou a Caerte. Acho que foi. Cara, que é muita Isso. galera Uhum. ainda ouve rádio. Isso daqui que a gente está fazendo é a nova modalidade de rádio voltada para a internet que virou um podcast. Porque o podcast original, ele era só áudio, tu escutava nas plataformas ali e tal, uhum. ou dentro de um programa de rádio, né? A gente pode pegar esse áudio que está saindo aqui na mesa de som, ir lá e tal. Claro, hoje tu já te preocupa, né? Que tem as câmeras, aquela coisa toda. Mas a CBN, a Jovem Pan, diversas rádios, cara, Atlântida, eles estão com o link dentro aqui da plataforma do YouTube, né? Tu consegue ver o radialista. Isso. Ele não era aquele cara... Cara, eu sou fã da CBN. Que só ouvia a voz, a curiosidade do ouvinte da rádio era saber cara, né? quem é por detrás daquela voz. Hoje, como você tem muitas rádios que fazem essa transmissão ao vivo pela internet, já não tem mais essa... me fugiu o nome do cara aura, do né? jogo lá, o Salles, né? É, o Salles. O radialista da CBN que narra o jogo, né? Uhum. Então, cara, eu sempre tive curiosidade de saber quem era o cara, né? Por trás da voz. Daí, a narrativa, ele tem todo um trejeito de falar, que eu acho o narrador de futebol de rádio muito foda. Cara, tem que ser muito fera, bom. muito fera. A rapidez de raciocínio é fenomenal. Até às vezes eu mando para a CBN lá, que eu conheço o Faraco, eu conheço uma galerinha que trabalha na CBN, eu mando um recado na hora do jogo, ele sempre lê lá, Jean de Biguaçu, tá ouvindo a rádio. Cara, eu vejo o jogo da TV e fico escutando o rádio, que eu acho mais legal. Mais legal, bem mais legal. A emoção que o rádio traz. Então surgiu a Poeses de vocês, está com 14 anos, praticamente, 15. Vai fazer 15 anos agora, em outubro, 28 de outubro. E hoje quem é o presidente? Hoje o presidente é o Cláudio. Tá, e vocês como é que está a programação da rádio? Nós temos hoje, como eu disse, a estrutura melhorou um pouquinho, a gente está com 2 locutores pagos, assim, durante anos, né, nos primeiros... O Donizete trabalhou com você? Donizete trabalhou conosco, um baita comunicador. Ele tem uma voz assim, ele chega perto de mim e diz, aí, Jeanzinho, aí, Doni! Ele estava no mercado, cara, eu não vou falar no mercado que não está me patrocinando aqui, né? Mas assim, bicho, ele falava assim, eu cheguei perto dele,
E aí, garotão, tudo bem? Sai de perto de mim. Trabalhou conosco há muito tempo. Trabalhou, saiu, depois retornou. Ele foi para a Rádio Biguaçu também, que é a Rádio do Brás lá também. Exato, é comunitária também. É comunitária também. Então, assim, hoje a gente tem, felizmente, consegue manter 2 locutores profissionais com carteira assinada. Que bom, né? Os primeiros anos eram só voluntários. Nós temos a Adriana, que tem uma experiência nas rádios comerciais, ela fez locução na Atlântida, na Band também, se não me falha a memória. E tem o Paulinho, que é um cara daqui da comunidade, né? O Paulinho do Seu Ticula. Ele está conosco desde o início da rádio. Ele começou como nunca tinha feito locução de rádio. Hoje é a voz do Isso, rádio. hoje né? Hoje você anda pela cidade que não conhece o Paulinho. O rádio, a TV, né? Ele te dá aquele negócio. O Hélio Costa, por exemplo. Tu já conversou com ele fora da TV? Não é a mesma coisa. Não é a mesma pessoa. Eu olhei pra ele assim, Elinho, vai à luta? Eu quero aquele cara que não, mas Jean, aquilo lá é só na hora da TV. Isso, é que é um personagem. É um personagem. Ele consegue criar. Personagem famosíssimo, né? Que a gente teve na TV, o Paulo Francis. Paulo Francis, direto, Nova York, né? Aquele jeito de falar. E o rádio bacana é isso aí. Porque quando a pessoa não te vê, tu começa falando dessa forma, daqui a pouco tu mudou para essa, eles pensam que é 2, 3 pessoas. É o programa da Band que tem 50 anos lá com Hora do Ronco. Hora do Ronco, nossa, isso é das antigas. Cara, a Hora do Ronco tá aí, acho que tem 30, 40 anos aquele programa, sei lá. Tem um cara que é o tal que faz o Pidoncio e o Homem Vinheta, é a mesma pessoa. O cara tem uma voz assim, daqui a pouco ele já afina a voz. Então, isso que eu acho sensacional no rádio. Tu criar esses personagens. A ferramenta desses caras é a voz, né? Exato, mas aí ninguém te vê. Uhum. Tu tá ali, não tem câmera na tua frente, e tu pode aprontar aquilo dali, que é legal. É sensacional, velho. Mas a gente tem que evoluir, a rádio, que bom que evoluiu, né? Aquela coisa toda. Cara, a gente não vai encerrar sem falar um pouquinho da tua trajetória política aqui no município. Como é que foi ser vereador aqui? Então, é outra paixão que eu acabei adquirindo lá no seminário também. Religião e política parece estranho, né? Mas política e religião não se discute, né? O que na verdade, sou professor de filosofia, tudo se discute, né? Tudo se discute. Mas, por mais estranho que possa parecer, essa junção aconteceu lá no seminário, né? A gente, nas aulas de história, e durante a minha primeira eleição, né, em que eu participei votando, a eleição nacional, foi lá em 89. Votasse para o Fernando Collor de Mello? Não, né? Não. Primeiro turno eu votei em Mário Covas. Alguém vai me dizer, nossa, você votou no PSDB? PSDB, né, cara? Sim, Mário Covas. Segundo turno votei em Lula. E de lá para cá nunca mais. Mas assim, ó, Mário Covas era Brizola, acho que estava no rolo, não estava? Brizola pelo PDT, sim. Maluf. Teve porque naquela época... Aquela foi uma eleição que teve 350 candidatos. Acho que até o Silvio Santos era candidato naquela época. Ele foi, depois recuou, enfim. Não, eu acho que eles caçaram a candidatura do cara. Né? Uh-huh. Porque ele meio que comprou, na época ele comprou a candidatura do Marronzinho. Uhum. Aí o Marronzinho saiu, acho que o Silvio Santos comprou a candidatura do cara, que não tava... Dinheiro é o que não lhe faltava. Não faltava na época, né? Então, mas eu acho, cara, o ponto sensacional dos anos 90 para mim, cara... Porque 89, anos 80, né? 89 eu vou falar dos anos 90, mas o ponto sensacional da política mundial, velho, chama-se Enéas, velho. É um fenômeno, né? É um fenômeno, cara. A gente conversou aqui, eu conversei com o Dr. Pedro Cardoso Júnior, que a gente teve, eu digo que é uma aula com o cara de direito político aqui, direito eleitoral, que, cara, assiste esse podcast se tu puder, porque é uma aula. O cara deu uma aula aqui. E a gente conversou justamente porque o Enéas, ele levou milhões de votos como deputado federal, né? E ele levou o cara com 2, 3 votos, velho. Sim. Hoje em dia não tal pode do mais. Quociente eleitoral. Mas hoje em dia não pode mais. Hoje tem corte, eu acho. Não, o Pedro esclareceu tudo, eu não vou contar mais detalhes. Foi o fenômeno Tiririca a mesma coisa? Que é um absurdo isso. É um absurdo. Mas, aí levou gente que não se elegia para síndico, mas se elegeu deputado. Ainda, apesar da limitação intelectual dele, né? A gente tem que falar assim, que ele não é um cara estudado, vamos falar a verdade. Não. Mas ele fez bonito lá. Ele trabalhou todos os dias, ele recebeu gente lá e ele saiu porque apurrinhado com a política brasileira.
O Tiririca trabalhou, velho. Tu não acredita, mano. Eu não confesso que eu não acompanho. O cara botou... Ele assim, ó... Eu vi uma entrevista dele no podcast que ele falou sobre isso aí. Ele assim, ó, eu não entendia daqui dali. Fui lá aprender, né? Então, o que eu fiz? Eu contratei advogado bom, contratei não sei o quê. Ele era o cara que atendia todo mundo no gabinete. Ele trabalhava certinho. Uhum. Tanto que, tipo, ele não precisava do dinheiro que estava ali. Não precisava da grana. Já estava bem sucedido, né? Já tinha o tinha um pé de meia já. Exato. E, cara, um cara que trabalhou, velho. Eu digo, mas esses fenômenos eleitorais, nas regras antigas, levavam de carona uma série de candidatos que não tinham, né, representação popular para ocuparem cargos, né? Mas iam na carona de fenômenos, né? Pois é, cara, é uma coisa que, velho, até que me prove o contrário, tu tem que estudar para qualquer profissão, tá ligado? Eu acho um absurdo tu não precisa estudar para ser político, cara. Não há um curso específico para ser político, mas, tipo assim, hoje se exige que, no mínimo, seja alfabetizado, né? A exigência tinha que ser um pouco mais ampla mesmo. Acho. Porque, assim, ó, para ser vereador, né, você falou, o que foi a experiência de ser vereador em Antônio Carlos? Primeiro, em cidades pequenas sempre é muito difícil fazer política, né? Porque o entendimento de política é complexo nas cidades pequenas, né? Todas elas. É muito pessoal, é muito assistencialismo, né? Se confunde a função do político com com a função de um assistente social. Então, nesse aspecto é complicado. Mas veja, para você ser vereador numa cidade pequena como Antônio Carlos, né, você precisa ter o mesmo conhecimento, basicamente, que é ser vereador em Florianópolis, que é a capital. Por quê? Porque você vai lidar com leis. E a linguagem da legislação, ela é naturalmente complexa, né? Aí, se você não tem esse nome até que o Pedro falou para mim aqui assim, que ela é respeitosa. Sim, mas eu digo que é complexa para o cidadão comum, que não tem, como eu dizia antes, capacidade de leitura, de interpretação. Tem os termos técnicos também, que se você não é da área, você vai ter que se aprofundar. Mas aí exige de você, no mínimo isso, né? Capacidade de leitura e interpretação. Eu não sou da área do direito, né? Então, quando eu tinha que discutir uma lei ou propor uma lei, eu tinha que me aprofundar, estudar o tema, para daí, então, propor um voto ou propor um projeto. E aí, se você chegar lá, vereador eleito, e você tem uma limitação em relação à sua formação intelectual nesse sentido, que te dificulta, aquilo que eu dizia lá anteriormente, né? Se a tua leitura ela é limitada no sentido que você tem dificuldade de entender o que está escrito e o que está escrito nas entrelinhas, né? Como é que eu vou, principal? Como é que eu vou poder exercer de fato a minha função de vereador? Como é que eu vou poder analisar um projeto de lei que vem do executivo? Ou até mesmo do legislativo? Eu vou depender da minha assessoria? Então, que a assessoria seja o vereador. Vai ter que ser dependente, velho. Entende? Não tem como, mano. Então, mas aí a minha função como vereador tá limitada, porque Exato. É a vontade do meu assessor que está decidindo o meu voto, não eu. Como vereador estou limitado em decisão. Eu acho, até que assim, o assessor jurídico, tá? Não, mas ele é o assessor jurídico da Câmara. O assessor jurídico é o cara que vai ali orientar, ó. Ele não tem que dizer o que o vereador deve falar, mas ele vai dar os nortes. Ó, se tu votar a favor, pode dar isso. Se tu votar contra, vai dar isso. Então, ele vai dar o norte. Tá, beleza. Eu não estou pedindo para nenhum vereador ser jurista. Agora, entendimento... Ele tem que ter capacidade de... Capacidade. Cara, entendeu? Eu estudei um monte, velho. Tá? Eu não tenho condições hoje de ser um deputado. Ser qualquer deputado, beleza, vai lá, né? Empurrar com a barriga. Mas o deputado que eu sonharia, o que eu acharia ideal ser, eu não tenho Porque condições. A função essencial do vereador, como é do deputado, como é do senador, enfim, é isso. É analisar os projetos de lei, projeto de orçamento. Eu não sou economista, mas eu tenho que ter, no mínimo, a capacidade de leitura e de interpretação básica daquele tema, e aquilo que me falta eu vou estudar, vou correr atrás, para poder formar uma opinião e votar favoravelmente ou não. Então, por isso que qualquer formação não é suficiente para você exercer de forma
eficiente e correta a sua função de vereador, deputado ou senador. Isso, mas assim, a gente vai voltar no estudo. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina oferece curso de legislação. Tem a escola do Legislativo ali, né? Uhum. Gratuito. Tem vários cursos. Agora, e muito bons. Não faz por quem não quer. E alguns porque não tem. Ou que não sabe, tipo assim, nem sabe que existe. Não, Agora vão saber, se olhar aqui, vai saber que entrou no site da Assembleia, vai ter lá o... E alguns até gostariam, mas falta condição mesmo. Condição no sentido de entendimento do que vai rolar naquelas Exato. aulas. E tem uma parte que é online ainda. Sim. Pode fazer gratuitamente. Então, eu acho que, minha opinião, tá? Para ser vereador, tu tens que entender. Para ser deputado, tu tens que entender. Para ser prefeito também. Prefeito é administração, né? Um contabilista, legal, né? Preciso entender de tudo? Óbvio que não. Não. Para isso serve a equipe. Mas eu tenho que ter essa capacidade geral de entendimento e, quando necessário, a capacidade de aprofundamento. Da tua atuação como vereador? Eu vou perguntar para ti. Tu gostou da tua... Porque a gente, às vezes, é autocrítico, né? Sim, sim. A gente, por essas dificuldades todas, assim, não me arrependo daqueles 4 anos que passei lá. Foi uma experiência maravilhosa, de algo que eu sempre gostei. Mas tem os limites, como eu disse, da cidade pequena, em que você não consegue exercer de fato a função do vereador, né? Você fica limitado. Que como secretário tu fosse melhor do que como vereador? Uma outra, isso. As duas experiências, isso, são coisas diferentes. Distintas. Isso. E o legislativo e ali tu vai executar, né? Que é interessante, uma tu pede, a outra tu... Isso. São 2 experiências que me completaram, digamos assim, né? Experimentar o lado lá do legislativo, onde você vai discutir o orçamento, vai propor e tal, vai fazer cobranças em relação às ações, e depois ocupar o outro lado, que é o do poder executivo, onde você vai executar aquilo que é decidido lá no legislativo, e aí você vai ser cobrado de lá, né? Ao invés de ser cobrado aqui, enfim. Então, assim, foram 2 experiências muito legais. Não consegui fazer tudo o que gostaria lá como vereador, por uma série de limites, por também, não limite só da realidade, mas meu também, era a primeira experiência e tal. E como secretário, de novo, a gente conseguiu avançar em vários aspectos na educação, né? Era a época que estava se implementando o piso nacional do magistério, ainda nas prefeituras, né? Saí de lá não conseguindo implementar ele 100%, como gostaria, como professor, mas a gente conseguiu dar passos largos, digamos assim. E um projeto que me dói muito, assim, que não foi mais adiante, que a gente tinha começado a discutir, ainda na época que eu era vereador, e o saudoso Fábio Egert era secretário de Educação, que era a discussão sobre o resgate da língua alemã aqui de Antônio Carlos, o tal do Hunsrückisch, que alguns chamam de dialeto, enfim. Eu sempre me confundi com esse nome. O Hunsrückisch. Hunsrückisch. Eu falava que era Hunsrückisch, né? Mas tá quase. A língua não dobra direito, né? Não. Hunsrückisch. Até o final do podcast eu vou falar. Então, assim, a gente começou a discussão lá, fizemos uma série de audiências nos bairros para discutir com principalmente o pessoal de mais idade, que ainda é falante, né, dessa língua. E aí... E é uma tradição, né? E é uma tradição que está morrendo, infelizmente. Né? E essa era a ideia. Daí a gente aprovou uma lei na Câmara de Vereadores na época e fomos, então, o primeiro município de Santa Catarina a aprovar uma segunda língua de imigração como língua oficial do município. Mas isso era só o primeiro passinho, né? Dali, o segundo passo seria, então, resgatar essa língua e torná-la uma língua escrita, porque ela é uma língua apenas oral, falada e não escrita. Pega o alemão moderno, não é a mesma coisa. A ideia era manter essa. Tem semelhanças, óbvio, porque a origem é a mesma, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Então, a ideia era transformar essa língua apenas oralizada em escrita, e processos como esse já ocorreram em várias partes do Brasil. O Espírito Santo tem uma cidadezinha, Santa Maria do Jetibá, que a língua lá é o pomerano, que era a mesma situação. Imigrantes que foram para lá no século... o pomerano, que é uma língua germânica também. É germânica? É tipo falado ali na região de Pomerode. Tá. Pois que é um alemão, na verdade, o pessoal diz, mas é o pomerano. Tem até uma discussão em que lá se consolidou a primeira colônia alemã do Brasil, no Espírito Santo. Há esse debate.
Aí tem gente que diz que é São Pedro de Alcântara. 1829. Já ouvi falar que era Pomerode. Blumenau briga também por isso daí. Afinal de contas, você que é professor de história. As datas oficiais apontam São Pedro ainda. Então, enquanto não... São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 1829. Então, assim, daí o que aconteceu? A gente fez essas audiências, aprovou a lei e faltava dar o segundo e terceiro passo. Aí, na época que eu estava na educação, ali na secretaria, a gente começou a fazer esse resgate, né? Foi feito um censo linguístico para ouvir as pessoas, saber quantas pessoas se declaravam falantes, quantas só entendiam, enfim. E aí o passo seguinte, a ideia era, então, contratar uma empresa especializada ou uma universidade, e tem várias... A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem estudos nessa área muito avançados. Aqui em Santa Catarina tem um instituto que trabalhou conosco na época aqui, o PAU, que também ajudou a fazer esse processo lá no Espírito Santo. Lá hoje, você pode pesquisar depois na internet, essa cidadezinha, as crianças aprendem na escola o pomerano de lá, né? Eles chamam também de Hunsrück, né? Hunsrück. Aqui alguns preferem Hunsrückisch, né? Mas é a mesma. Então lá as crianças, eles fizeram o resgate, transformaram aquela língua que também era apenas oral num sistema de escrita, e hoje eles têm aula de Hunsrück, ou pomerano deles, na escola, né? Nas escolas do município. E a criança, então, chega em casa, vai falar com o avô, com o tio, com a tia, que só falavam entre eles, o pequenininho chega lá falando com eles também. Então, não adianta mais xingar em alemão, que o moleque já sabe. Isso, né? Então você resgata essa cultura que estava desaparecendo, e aí você mantém uma tradição cultural muito forte, que é a língua. E junto com isso vem uma série de outras tradições daquela cultura. Mas por que não ensina o alemão moderno? Porque aí você vai matar essa cultura. O alemão moderno é o alemão moderno, né? A cultura que veio para cá é um alemão do século XIX e que sofreu dialeto, né? Eu não gosto muito do termo dialeto, porque o dialeto parece que é uma língua menor, né? É uma língua... Porque assim, na Alemanha, na Itália, que são países que se unificaram à força no final do século XIX e que tinha várias variações daquelas línguas, né, italianas e germânicas, e depois se fez um único país e disse, essa vai ser oficial, as outras não. Então, daí as outras acabaram sendo delegadas ao baixo clero e foram denominadas dialetos, parece que são línguas menores. É porque uma foi oficializada e as outras não, né? Mas são todas línguas germânicas ou línguas italianas. Mas será que isso não é por conta de região? Vou te dar um exemplo. Isso, mas hoje você vai na Alemanha... O Masbate do Sul e o Ai do Mineiro. Mas ninguém diz que o gauchês é um dialeto. É tudo a língua portuguesa do Brasil, né? Mas a gente chama de regionalismos daí, né? Na Alemanha, se você vai na Alemanha ou na Itália, você vai encontrar variações da fala do alemão também. Sim, né? sim. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Qualquer país, na verdade. A nossa ideia aqui era o seguinte, era resgatar essa língua que veio com os nossos antepassados lá no século XIX e que foi sofrendo mudanças, como toda língua sofre, né? Foi se adaptando, foi criando palavras novas que eles não tinham para denominar uma série de coisas que aqui tinha, lá na Alemanha não tinha, então eles tinham que inventar. Às vezes eles germanizavam a palavra, né? Banana. Não tinha lá, eles não conheciam. Então, como é que chama essa fruta? Banana. Tem banana em alemão? Não. Mas para nós aqui foi banana, pronto. Né? Então, assim, tem essa mudança da língua. Que não existe, né? Isso. Mas você manteria essa tradição cultural. Isso, eu sempre defendi isso. Isso é interessante por dois aspectos. Você mantém viva uma cultura, que quando você deixa uma língua morrer, isso perde-se com ela toda a história daquele povo. E até mesmo para quem diz, não, esse negócio de manter cultura não faz sentido. Então, se você pensa só do ponto de vista econômico, do recurso financeiro, vai gastar dinheiro para manter uma língua que não se fala mais, ou porque não aprende o alemão moderno e tal. Culturalmente, ou melhor, do ponto de vista turístico, você não vai visitar nenhuma cidade que é igual a todo mundo. Você vai visitar cidades pela sua beleza natural, ou porque a cultura de lá é diferente. Se é igual a todo mundo, não chama atenção. Um país sem cultura, velho. Né? Então, se a gente conseguisse recuperar, né, resgatar essa nossa língua e transformar a cidade, de fato, bilíngue, né, em que a nossa população falasse o português e o Hunsrückisch, isso seria, inclusive, um atrativo turístico.
Legal. Entende? Quando eu estava aqui, inclusive, aconteceu algo nesse sentido, né? Um grupo de alunos, acompanhado do seu professor da área de linguística, veio de uma cidade do norte da Alemanha, nem veio da região de onde vieram os nossos imigrantes, que é mais para a região sul ali, da cidade de Kiel, mais ao norte. Eles viram na internet que estava rolando essa experiência aqui em Santa Catarina, e aí eles viajaram para o Brasil, e entre outras cidades, visitaram algumas no Rio Grande do Sul, que também tem esse projeto de resgate. Santa Maria do Herval tem um projeto nesse sentido também, do Hunsrück, já bem avançado, lá também já se ensina nas escolas e tal. E eles vieram para Antônio Carlos. E aí eu perguntei para o professor por quê. Ele disse, porque como eu sou professor da área de linguística, a minha curiosidade é ouvir a sonoridade de uma variação do alemão que veio para cá no século XIX e ver como ele sofreu mudanças e qual a semelhança com o nosso alemão moderno de lá. Que legal. E aí a gente levou ele para o interior, fomos para Santa Maria, falamos com algumas pessoas idosas lá que no início se sentiram meio envergonhadas, assim, mas o Altamiro, eu vou falar com um alemão, ele vai ver que eu falo errado. Mas tu fala? Como eu saí muito jovem de casa, aos 14 anos, para ir para o seminário, o pai e a mãe, quando eu era criança, falavam basicamente em alemão em casa. Quando eu fui para a escola, no primeiro ano, lá na escolinha Volta da Pedra, algumas palavras eu não sabia em português. Por sorte, a minha primeira professora, Zita Heitz, hoje mora em Antônio Carlos, já professora aposentada, ela sabia falar o Hunsrück também, porque ela era, né, de família de origem germânica também, então ela me ajudou nesse sentido, mas eu não sabia falar em português algumas palavras, né? E aí depois, né, com uns 14 anos, saí de casa, né, retornei já muito tempo depois, enfim. Aí se então, perde um pouco, e né? se perde muito, né? Uma língua, quando você não pratica, você vai perdendo. Então, assim, eu consigo falar algumas coisinhas e tal, entendo mais, mas falo muito pouco. E eu levo isso por mim, então. Eu, hoje, estou com meus 51 anos. Já chegasse na boa ideia? Já. Apesar da aparência mostrar menos, mas é isso, 51. Eu estava uns 18, 19. Então, assim, a minha geração, a maior parte, já não é mais falante exatamente. A gente fala alguma coisinha, somos bons ouvintes. Então, a gente não consegue repassar para os nossos filhos. Ou seja, em mais 1, 2 gerações, essa língua vai estar quase extinta no município, se não fizermos nada de fato para resgatá-la. E aí esse professor saiu daqui feliz, porque ele, assim, eu fui lá, e essas pessoas que na época eu convidei para conversarem, embora tenham tido vergonha nisso, porque eles acham que eles falam o alemão errado, eu disse, não, vocês não falam o alemão errado, vocês falam o alemão de vocês, ele fala o dele. E aí, no início, meio tímidos e tal, depois eles começaram a conversar, e aí, no final, eu perguntei para o professor, e aí? Ele disse, olha, no início ficou meio travada a conversa e tal, depois rolou legal, e assim, de um modo geral, nós nos entendemos. Algumas palavras que eles falavam, eu não entendia, porque não tem no nosso alemão, ou eles falam de modo muito diferente. Mas, no contexto, a gente completa. Então, assim, a gente conseguiu se comunicar muito bem. O alemão. E deu para ver que tu te realizou muito mais como secretário do que como vereador. Nesse sentido, sim, nesse porque tu consegue fazer acontecer algo, né? Bom, cara, foi maravilhoso. Eu teria papo para conversar contigo aqui até 1h da manhã, a gente botar essa galera das 6h15 até as 2 da manhã falando aqui, porque o homem não para, o homem... Cara, é um livro de história, tá? É muito bom, muito bom. Quem não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, tenta conversar com ele, mas marca uma hora, assim, tipo, já sobrando tempo, porque o cara é uma fera. Antes da gente terminar, cara, eu queria te dar um presente. O presente foi estar aqui com vocês. Não, esse é o nosso presente. Aí. Deixa eu... Abre aí para te Olha ver. só. Vai levar um... Como eu sei que todo alemão é um bom bebedor de cerveja. Linda. Isso aqui é para beber água gelada, né? Ou cerveja mesmo. Cerveja mesmo? A gente gosta de botar Heineken. Olha aqui a coisa mais linda, caleidoscópio. Maravilhoso. Bom, além do presente de estar aqui... Nós temos que deixar gravado a tua tradução do caleidoscópio. O que é? A palavra pressupõe a ideia de multiplicidade, né? Vamos multiplicar as coisas. Mas, querido, queria te agradecer pela vinda, tá? Foi muito bom. A gente tem que encerrar esse episódio, porque a minha produção já está dizendo ali, assim, já passasse do teu prazo faz tempo. Mas é normal, o papo estava bom, estava gostoso. Ótimo. Eu vou deixar esse pedido especial
as futuras administrações, seja ela de qual partido for, mas que cuidem da cidade de Antônio Carlos, que cuidem da cultura. É tão gostoso aquilo dali, né? Eu acho que, independente de quem ganhar na próxima eleição, que cuide de Antônio Carlos. A cultura não é de administração nenhuma, a cultura exato. é da cidade. A cultura, né? é desse povo maravilhoso Sim, aqui, que sim. sempre recebeu a gente de braços abertos, cara. Eu fotografo aqui desde 2009, cara, é sensacional. É maravilhoso, Antônio Carlos, né? A gente abriu esse podcast aqui, vai ser um negócio que vai vir gente de todo tipo aqui. Nós vamos manter a imparcialidade total. Eu sou estudante de jornalismo. Eu acho que o jornalismo tem que ser imparcial. Ele tem que convidar, ele tem que virar isso aqui um parlamento, de parlar, de discutir ideias, de trazer coisa nova, de trazer pessoas novas, de conhecer pessoas diferentes. Aí você Isso que é o derruba legal. esse discurso de uma sociedade polarizada. Exato. Né? Quando você permite diferentes vozes. Exato. É isso. Esse é o caminho. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer inenarrável. Olha só ele. E a Estar gente com vai vocês. fechando aqui mais esse podcast, agradecendo, claro, a paciência, a audiência de vocês. E até o próximo. A gente se vê e eu, fui. Valeu.